Tudo bem? Boa noite. Nós vamos primeiro relaxando um pouquinho o nosso físico, o nosso mental. Vou convidando a todos para fecharem seus olhos, aqueles que quiserem. Vamos nos sentindo assim confortavelmente entregues a esse encontro de hoje. Primeiramente agradecendo por estarmos aqui, agradecendo a todo esse preparo que nós já recebemos da espiritualidade amiga, para que nós estivéssemos aqui hoje. E vamos nos conectando com a nossa vibração, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos agradecendo aos nossos anjos de guarda, os nossos mentores que nos acompanham, que nos orientam, a todos esses nossos amigos que também trazem essa harmonia na casa, nessa casa bendita, que nos acolhe, que nos abraça. Vamos sentindo essa energia, esse momento de recarregarmos nossos pensamentos mais positivos e nobres. Vamos chegando nessa elevação ainda maior, abraçando todas as fraternidades amigas que se fazem presentes. Vamos elevando ainda mais, chegando na esfera crística, onde temos o exemplo maior da nossa mãezinha querida Maria de Nazaré. Vamos sentindo esse amor incondicional, o qual ela nos ensina, para que possamos entender o que é de verdade a fraternidade. E juntamente com ela, nós vamos nos dirigindo a Jesus, o nosso irmão, o nosso mestre, que nos ensina a cada dia, a cada segundo, o que de verdade importa na nossa caminhada evolutiva. E assim, juntamente com eles, por eles aprendemos o Pai Nosso e vamos nos dirigindo ao nosso Pai Criador, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Então tá bom, que eu falo meio baixinho, né? Embora eu seja muito alta. Muito bem, gente. Hoje meu nome é Cida. A gente vai trazer para vocês, para nós, né, o tema do Evangelho, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Tem alguém pela primeira vez aqui, hoje? Todos bem-vindos da mesma forma, certo? E então nós vamos estar falando hoje desse tema, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Especificamente é o item 7 do Evangelho, desse capítulo, que é a paciência, né? A paciência, eu trouxe primeiro assim uma definição ainda do que a gente procura no dicionário, o que a gente acha de paciência, né? Então a gente vê, paciência é a qualidade de suportar contratempos, dores ou dificuldades com calma e resignação. Esperar serenamente e
a perseverança para não desistir jamais de algo. Então, na definição do dicionário, a paciência é isso. Aí a gente vai para o Evangelho, mas eu primeiro queria trazer assim, a reflexão, né, do que os aspectos que o Evangelho, que o Espiritismo trazem para nós, né? O que a gente lendo, trazendo o exercício, observando o nosso dia a dia, o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ou a doutrina, ela nos traz de ferramentas, né? Então ela primeiro vem falando, e bem contundentemente, um ambiente onde mais a gente pode ter de ferramenta para exercitar realmente essa virtude que é a paciência, normalmente nos núcleos familiares, né? Então, o exemplo, a família, muitas vezes a gente vê mantidos alguns sentimentos de mágoas, né? Alguns sentimentos de confrontos, de discórdias, né? Às vezes isso. Outras vezes até muito pelo contrário, mais concordância, mais acolhimento, né? Então depende das circunstâncias. E a ferramenta que o Espiritismo alerta para a gente como base é exatamente isso que faz o nosso desafio de conviver bem, né? Então, no itemzinho aqui da paciência, onde ele fala sobre... Eu vou até ler primeiro o que é colocado no finzinho do item, que fala sobre isso. Que nós temos que ter coragem, né? Porque Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra é a que resume praticamente tudo em questão do que nós estamos fazendo aqui, né? Então, em outras vezes, nós já comentamos sobre provas, expiações, né? Circunstâncias em que nós vivemos na Terra para trazer a nossa evolução. Nós somos espíritos que hoje vivemos um corpo aqui na Terra para vivenciarmos situações para nossa evolução. Então a paciência é a virtude que Jesus espera que a gente desenvolva para que nós possamos bem conviver com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então aqui, se a gente passar, por exemplo, o que ele fala quando ele fala em nós termos serenidade, né? A serenidade, a calma, para que a gente sobreviva bem, né, nas circunstâncias que chegam para a gente. Então, muitas vezes vem uma dor, vem uma notícia que a gente não gostaria de ter recebido, às vezes um diagnóstico, né? Às vezes a perda de um ente querido. Então, assim, nós temos exemplos de várias circunstâncias que nos chegam no dia a dia. E como eu vou conseguir ter tranquilidade para conviver com essas situações, né? Então, não é que se espera uma frieza do ser humano, mas se espera que ele tenha a tranquilidade, a fé, a confiança de que tudo aquilo que se passa com ele é necessário para o crescimento dele, né? Nosso, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, essas situações todas, né? A melhor ação que a gente pode ter diante de alguma rivalidade, não é o duelo, não é se colocar, se impor, né? E sim
entender, tentar compreender e principalmente entender muitas vezes o nosso estado em que nós nos encontramos. Então, assim, a paciência, principalmente conosco mesmo, né? Porque nós estamos aqui aprendendo. Nós estamos aqui com um plano de vida para que a gente tenha a evolução. A gente tem um propósito. Então, que a gente não deixe estremecer nada que aconteça no nosso percurso, que estremeça esse nosso propósito. A gente tem um propósito de sermos bons, propósito de sermos dentro do caminho da verdade, que é o que Jesus nos mostrou sempre, né? Então, que a gente possa ter, primeiro, aquela situação que a gente fala assim, aconteceu alguma coisa, respira fundo, né? Esse respirar fundo não é por acaso, é para a gente realmente ter o tempo de absorver aquilo que chega para nós, né? Então, são N circunstâncias que a gente pode citar. Então, assim, não permitir que nada mude, pode até mudar um pouco o percurso, né? Às vezes a gente precisa dar uma volta porque algum contratempo aconteceu, mas assim, lembrando que se você deu essa volta é porque você tem um objetivo. Você tem um ponto ali mais adiante para você alcançar. Então, esse propósito, a gente não deixar estremecer, abalar, né? E não deixar que nada invada esse propósito, certo? Então, quando ele fala aqui, por exemplo, sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Então, quando a gente tem alguma situação familiar, amigo, chefe, subordinado, não importa, que nos desafia, esse a gente tem que olhar e falar para ele, olha, obrigada por você existir, porque ele vai estar sendo a pessoa que nos estimula a melhorarmos. Então, olha como são as coisas, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas se não tivesse essa pessoa no meu caminho, olha, essa pessoa não está ali por acaso. Essa circunstância não está ali por acaso, né? E muitas vezes a gente nem sabe por quê, mas lá atrás, em algum momento, a gente sabe sim, porque nós combinamos tudo isso com a espiritualidade, né? Então, quando nós estamos aqui, muitas vezes a gente não se atém a tantas coisas que nós temos de bom, né? Mesmo uma dor também pode ser uma coisa boa, porque se não fosse aquela dor, se não fosse por aquela razão, talvez eu não buscasse uma forma de me melhorar, né? Como eu falei, um diagnóstico muitas vezes, pode ver, fulano até essa data, dessa data para frente é outra pessoa. Por quê? Porque conseguiu enxergar situações, coisas pequenas, que às vezes dava tanta importância e que era um empecilho para o desenvolvimento próprio. E de repente, depois daquilo, de recuperado e tudo mais, começa a ver a vida de uma forma diferente. Problemas que às vezes eram tão pequenos, né? Não que não fossem, cada um tem o seu problema e todos os problemas de cada um é importante, todos são importantes.
Ninguém está falando, isso é bobagem. Não, nada é bobagem. Tudo importa. Mas justamente porque tudo importa, é que a gente deve priorizar. Então, às vezes, a gente se vive num círculo, fazendo até um buraco no chão, de tão insistente que a gente fica naquela situação X e não vê o restante tão maravilhoso acontecendo ao lado, né? Então, é um alerta para que a gente veja a paciência. Eu até gosto muito, não sei se vocês conhecem, Arthur Valadares, é um jovem espírita e ele faz várias palestras, vários estudos, inclusive, ele é muito estudioso e culto dentro da própria doutrina espírita também, e ele cita muito sobre a paciência como a ciência da paz. Paz, ciência, né? Até faz sentido. Ciência da paz. Então, quer dizer, se eu estou em paz, se eu procuro desenvolver um estado meu em paz comigo mesmo, em paz dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu quero, que eu tenho de propósito, eu vou conseguir esse equilíbrio de uma tal forma que eu vou ser uma pessoa calma, que eu vou ser uma pessoa serena, eu vou ser uma pessoa perseverante. Então, Emmanuel, numa mensagem que ele pede para Chico Xavier, né, na psicografia, quando o Chico Xavier recebe essa mensagem e psicografa, ele fala sobre a paciência é fruto da perseverança. Então, como foi dito aqui no começo, esperar serenamente e a perseverança para não desistir nunca de algo. Então, o Emmanuel, quando fala para o Chico Xavier, o fluxo de informações que hoje nós temos é gigantesco, né? É veloz. Então, a sociedade em que nós vivemos hoje, as redes sociais, tudo que chega até nós, às vezes você vai pegar o celular para, sei lá, tem que pedir o remédio do meu cachorrinho lá na clínica. Eu vou lá entrar, quem diz que passa meia hora e eu ainda não fiz isso? Por quê? Porque eu vou no WhatsApp fazer isso, eu vejo 500.000 informações primeiro, que não tinha nada a ver com a minha intenção de pegar o celular para fazer o pedido do remédio, por exemplo. E no fim eu me deixo levar por um monte de coisa que chega até mim, sendo que eu não fui buscar isso, eu fui buscar um objetivo X. Então é a mesma coisa na nossa vida. Nós temos um objetivo aqui, só que a gente deixa uma série de coisas. Então, cadê a governança minha própria da minha vida, né? Então, a paciência é justamente essa proposta da virtude de eu poder ser essa pessoa, eu, com o meu propósito de dizer, eu vou fazer isso porque eu desejo aquilo e dessa forma eu vou realizar. E não absorver tudo que vem de qualquer lugar e não tomar uma reta, uma determinação. Então, esse é o propósito. E a perseverança é justamente essa, da gente não se deixar levar por coisas que não têm sentido muitas vezes, nem importância, e a gente deixa coisas maiores, coisas mais profundas, né, de lado, em função dessas pequenas. Então, quando ele fala essa questão do mundo, né, hoje ser tão veloz, ele gera assim para qualquer ser humano uma pressão tão grande que se desequilibra, que perde a harmonia, né? Então, assim, o que a gente teria que ter em mente sempre, né? Que nós não podemos nos entregar àquelas influências que não são benéficas para nós. Então,
no Evangelho, mais uma vez, ele fala sobre, deixa eu só achar a pagininha aqui, no item, nesse mesmo item, né, ele fala aqui, ó, a vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então, quando a gente abre de fato, né, o nosso eu, né, a nossa centelha que está aqui, a gente deixa realmente estar entregue ao que o nosso Pai nos reserva, esse é o verdadeiro propósito, né? Então aqui fala muito também do servir, da caridade, né? Então eu posso ser uma pessoa de 1001 atividades, mas eu tenho um propósito principal na minha vida. Eu quero ser uma pessoa do bem, eu quero fazer o bem para mim primeiro, né? É igual aquela historinha lá do avião, né? Você vai ver as máscaras caindo. Vou pôr sim, a primeira para mim é egoísmo? Não, é inteligência. Eu não posso ajudar ninguém se eu tiver capenga, mas se eu estiver respirando bem, se eu estiver bem alimentada emocionalmente, né? Eu escolho me alimentar de leituras, então como eu vou conseguir ter essa serenidade, esse equilíbrio? Como eu vou ser uma pessoa calma, serena a todo momento? Se eu me determinar que isso para mim é importante, eu vou ser perseverante e coisas que não são tão importantes, eu não vou descartar, porque pode não ser importante para mim, mas pode ser importante para o meu irmão do lado. Eu vou ter paciência de saber reconhecer e saber priorizar, né? Então aí nada vai me tirar do meu equilíbrio. Eu vou ter a paz verdadeiramente. Por isso que eu gostei dessa colocação de jogo de palavra, paz na ciência, ciência da paz, né? Então que a gente realmente pense nessa questão de exercitar sempre essa confiança, essa fé, essa esperança de que nós somos sim capazes, né, de por mais informações, por mais situações que a gente vê que acontece, o mundo é esse, mas que a gente tenha no nosso mundo interno essa potência, sabe, de amor. Então é quando é dito justamente tudo isso, né? Tudo isso, perseverando no bem, mesmo quando se fala assim, às vezes o mar está revolto, as ondas oscilam, né? Tem muita... o barco não aguenta, né? Mas se você perseverar, tiver certeza que você está com uma rota, ele tem um destino, você vai saber conduzir e você vai vencer as ondas, a oscilação, né? Então quando tem uma parte aqui, por exemplo, que é falado, né? A gente pode refletir isso, né? Que a virtude de contribuir, de construir, de estar agregando sempre essa paz interior, né? O Espiritismo nos facilita entender isso, né? Então, eu acredito que com as leituras, com a dedicação que a gente dê, a prioridade que a gente estabeleça no nosso dia a dia, e sempre lembrando que não tem como eu mover o barco, né? Conduzir para lugares mais calmos, se eu também não tiver essa determinação. Porque se eu deixar a governança da minha vida à mão de terceiros, eu posso afundar, né? Então eu tenho que realmente ser aquela pessoa firme ali na condução do meu barco,
certo? Então é essa passagem que a gente queria hoje trazer com relação à paciência. Esse está no livro capítulo 9. E assim, tem um pouquinho que eu coloquei aqui sobre essa conclusão, né? O que tudo isso, né? Perseverança, determinação, priorizar, eu me colocar como condutora da vida, isso tudo é amor para comigo primeiro, né? Eu ter amor comigo, eu ter paciência comigo. Eu tenho graus e estágios evolutivos aqui na Terra, então também não posso querer tudo para amanhã. E nós somos eternos, então nós temos a eternidade para aprender, para confiar, para começar de novo, né? Então acho que é importante trazer essa tranquilidade. Nós temos os recursos que nós precisamos, as ferramentas que Deus conhece melhor que nós precisamos, né? Então assim, paciência, portanto, é amor, né? E o amor, ele é cada vez mais fortalecido com a fé, com a fraternidade, com a caridade, né? Olhar para o próximo e ver que ele é também alguém que também precisa de ajuda, né? Que eu também posso ser útil para ele. É uma troca, senão a gente nasceria numa ilha sozinhos com um coquinho lá no coqueiro, tá tudo certo. Mas nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Alguém, em algum momento, pode precisar de outra pessoa que a gente nem se cruzou no mundo ainda. Mas como é importante a gente saber, e não esquecer nunca disso, de agradecer, porque nós tivemos a oportunidade de estarmos nessa vida, né? E se estamos juntos aqui, é porque nós nos ajudamos. Podem ter certeza disso, tá bom? Então espero que vocês tenham um final de noite muito bom. Nós vamos fazer o encerramento aqui breve. Então vamos, como foi dito, pacientemente nos olhando, nos pedindo, nos agradecendo por essa oportunidade bendita, agradecendo aos nossos amigos, mais uma vez, espirituais, que nos deram a capacidade de entender, de amar, de perseverar e que a gente coloque sempre a prioridade do amor, da fraternidade, da benevolência. E assim agradecidos, vamos seguindo para as nossas casas, levando aqueles que estão nos nossos pensamentos, nossos melhores pensamentos e fluidos de amor, de paz, de alegria, de saúde e principalmente o amor, a paciência, a serenidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, gente. Quem está em tratamento, continua, que vão chamar, e quem não, já está liberado então, tá bom? Ui! Ai, você